Marcos Kojima, estou agora no Paraná Park. Bem-vindo a essa nova área de Brasília, direcionadas para galpões, onde a gente vai ter indústrias e também parte de comércio. Aqui ao lado a gente já tem o Atacadão Ultrabox, tem ao lado também a Bluefit, e a gente está com essa área de 1.800 metros, e a gente vai fazer o galpão agora para locação. Inclusive a gente está colocando agora disponível para quem quiser já conhecer o projeto, você vai acompanhar as imagens aí, a gente já consegue estar fazendo locação. Embaixo 972 metros, com a sobreloja de 217 metros. Lateral aqui a gente vai ter uma rua também para acessar os fundos do galpão, e aqui na frente também mais vagas de estacionamento. Então entre em contato, aproveite essa ótima oportunidade, próximo do plano piloto, a distância de mais ou menos uns 25 a 30 quilômetros no máximo da rodoviária do plano, e uma região de muita valorização. Entre em contato.